Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo no segundo livro das Crônicas, capítulos 18, 19 e 20. Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é a versão Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 18. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se de Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ele ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o seu povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. E Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu-lhe Josafá: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhe disse: Iremos à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Eles lhe disseram: Sobe, porque Deus a entregará nas suas mãos. Disse, porém, Josafá: Não há aqui algum outro profeta do Senhor para que o consultemos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse: Traz-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes cornearás os sírios, até que de todos os consumir. Todos os profetas profetizavam, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas é uma só. Predizem coisas boas para o rei, seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso sim eu falarei. Aleluia. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixarei de ir? Respondeu: Sobe e triunfarás, porque eles serão entregues em vossas mãos. E o rei lhe disse: Quantas vezes te conjurarei que não fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Esses não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Eu não te disse que ele não profetiza ao meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: Ouve a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com que? Respondeu: Sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Disse o Senhor: Tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaaná, deu uma bofetada em Micaías e disse: Por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: Eis que tu verás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: Se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: Ouve isto, vós todos os povos. E subiram o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, Ramote de Gileade, e disse o rei de Israel a Josafá: Eis que eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes reais. Olha que astúcia de Acabe, mas não era fácil não, né? Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, dizendo: Não pelejareis contra pequeno nem grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros de Josafá, os capitães dos carros de Josafá disseram: Este é o rei de Israel. Portanto, eles se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou:
E o Senhor o socorreu, e Deus o desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não eram o rei de Israel, o deixaram prosseguir. Então um homem empesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel. Tá vendo o juiz de Deus como é que é, irmãos? Feriu o rei de Israel entre as juntas da armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira-me e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo ao pé do carro defronte os sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Agora o capítulo 19. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém, e o vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: tu devias ajudar o perverso e amar aqueles que o Senhor aborrece? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Coisas boas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os postos ídolos da terra e dispuseste o coração em buscares ao Senhor. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, o Deus dos seus pais. Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade, e disse aos juízes: vede que fazeis, porque não julgueis da parte do homem, e sim da parte do Senhor, e no julgardes, ele estará convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor vosso Deus injustiça, nem parcialidade, e nem aceita suborno. Também, depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu ali Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel, para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Toda vez que vier a vós outra sentença contestada de vossos irmãos que habitam nas cidades, entre sangue e sangue, lei e mandamento, estatutos e juízo, admoestai-os que não se façam culpados para com o Senhor, para que não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos tornareis culpados. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe de toda a casa de Judá, nas quais dizem a respeito do rei. Também os levitas serão oficiais à vossa disposição. Sede fortes no cumprimento disso, e o Senhor será com os bons. Agora, meus irmãos, o capítulo de número 20. Vamos lá, então? Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos meunitas viraram-se a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio do povo. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura tu não és o Deus do céu? Tu não és que dominas sobre todos os reinos e povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal vos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, e pôs o teu nome nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu ouvirás e livrarás. Agora, pois, estes os filhos de Amon, de Moabe e do monte de Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Glória a Deus, né? Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também todas as crianças, mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse:
Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aos que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não terás de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vrede o salvamento do Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas e os filhos dos coatitas e os coreitas para louvarem ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz de sobremaneira. Pela manhã cedo, levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estarais seguros, crede em seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvaram o Senhor Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia é para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon, e contra Moabe, e contra a montanha de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, e para destruir e exterminar. Tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir-se. Meu Deus! Tendo Judá chegado ao alto e que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam na terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar em 3 dias, e em 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram o nome daquele lugar de Vale da Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Judá, o reino de Josafá, teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Josafá reinou sobre Judá, tinha 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E a sua mãe se chamava Azuba, filha de... Vamos olhar aqui de quem a mulher de Josafá era filha. Ela era filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus dos seus pais. Quanto ao mais, os atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Jeú, filho de Hanani, que as inseriu na história dos reis de Israel. Depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se a ele por fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste a Acasias, o Senhor destruiu as suas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Então, irmãos, esses 3 capítulos aí fala sobre o reinado de Josafá, que teve os seus desacertos aí, principalmente com alianças com os reis de Israel, que eram reis ímpios, né? No caso aqui Acabe e também Acasias. Mas ele teve bons feitos, né? Ele fez umas grandes reformas em Jerusalém e foi um reinado considerado próspero e bom da parte do Senhor. Amém? Deus abençoe. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.